Muito bom dia aos meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz de Deus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso ID Podcast. Estamos chegando aí ao final de mais uma semana, graças a Deus. E que Deus tem trabalhado bastante, como sempre, né? Tem ensinado bastante, tem dado bastante lições para nós. E eu agradeço demais a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida, mesmo sem eu merecer nada. Agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. E se você também tem algo a agradecer, deixa nos comentários do podcast o que você tem agradecido. Vou fazer um adendo aqui também para mudar um pouco a introdução do programa. Se você sentir o desejo de colocar um pedido de oração por alguém ou por algum propósito que você tenha, por enfermidade ou por alguma coisa que você quiser, deixe no comentário aí de onde você ouvir, seja no Spotify ou seja no Google Podcast, lá no Facebook, no YouTube. Deixa lá o seu pedido. Vamos começar a fazer assim agora. Comecem a me mandar pedidos de oração para que eu possa estar orando por vocês. Seja você quem for, não importa quem você é. Se você sentir o desejo, você que me ouve, de deixar aí o seu pedido de oração, deixe nos comentários das redes que eu deixei aqui. Logo vamos criar um WhatsApp só para essa finalidade, para que nós possamos estar intercedendo em oração. Isso é muito importante. Muitas vezes eu não posso ir até você fisicamente, mas posso te ajudar nas minhas orações, porque eu acredito que Deus ouve as minhas orações. Eu não sou melhor que ninguém, já vou deixar isso bem claro. Mas eu sei o Deus em quem eu creio. Eu conheço o Deus em qual eu creio. E por isso eu peço para que vocês deixem os pedidos. Logo vamos criar aí um WhatsApp só para que esses pedidos sejam colocados ali, para que a gente esteja orando. Nós vamos dar uma reformulada, uma repaginada no podcast. Mas uma repaginada que honre e que glorifique ao nosso Senhor. Irmãos, hoje eu trago apenas um pequeno devocional, mas eu achei ele de extrema importância para todos nós. E o texto base para esse devocional, ele está em Lucas 14, verso 28. E ele diz assim, na minha tradução diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Irmãos, seguir a Jesus também tem um custo. E esse verso de Lucas 14, verso 26, aliás, 28, ele vai fazer uma analogia referente a isso, irmãos. Aqui ele fala sobre uma torre, mas você aí que tem o seu terreninho de repente e pretende construir a sua casinha, né? Para futuramente aí formar a sua família, ou mesmo que você seja sozinho,
mas você pretende aí construir a sua casinha, se você já tem a sua casinha, mas você pretende aí ampliá-la ou reformá-la de alguma forma, qual a primeira coisa que você faz? É sentar e calcular para ver se vai dar certo, se o dinheiro vai dar para fazer aquela reforma, para fazer aquela ampliação, ou para comprar os materiais necessários para que a sua casa comece a ser levantada. E fazendo essa analogia, é colocado aqui Cristo, seguir a Cristo. Porque seguir a Cristo também tem um custo. Mas também é preciso que se saiba que há um custo muito maior em não segui-lo. Ou seja, nós temos um preço a pagar quando nós decidimos seguir a Jesus, mas também há um preço a se pagar se nós decidimos não segui-lo. Tudo que você abrir mão para seguir a Cristo será melhor do que qualquer coisa que você possa fazer na sua vida. Jesus disse: e aquele que não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Irmãos, essa semana nós temos falado muito sobre despertamento e sobre assuntos que, na sua centralidade, visam seguir a Cristo. Sempre vai ser o foco aqui. Mas essa semana nós exploramos um pouco mais a questão de que devemos conhecer o nosso Salvador verdadeiramente, saber quem Ele é para nós, a sua obra, o efeito que ela tem sobre nossa vida. Falamos sobre como devemos ter amor entre irmãos, já que professamos ser seguidores de Cristo. Falamos aqui sobre que devemos despertar antes que a sua volta aconteça, antes que o seu retorno aconteça. E esse pequeno devocional, irmãos, ele fala sobre compromisso. E ele diz ali que seguindo a Cristo, fazendo renúncias, você não terá nada melhor no mundo. Você pode fazer o que for desse mundo, mas nunca vai ter nada melhor do que renunciar à nossa própria vida para seguir a Cristo. Eu descobri uma frase esses dias e eu decidi levá-la para minha vida, que diz assim: se Cristo morreu por nós, ou melhor, vou falar de forma individual. Se Cristo morreu por você, por que não viver para Ele? Para Ele e por Ele. Ele se fez pecado por você e por mim. Ele se fez injusto por você e por mim. Porque nós somos incapazes de produzir justiça por nós mesmos. Cada um esquadrinhe seu coração, examine-se a si próprio e veja quem você é. E veja quem você era antes do encontro com Cristo. E veja se mesmo depois do encontro com Cristo, você tem produzido algo diferente.
Quando nós assumimos esse compromisso, nós devemos estar cientes do que nós estamos fazendo. Porque se nós assumimos esse compromisso de qualquer maneira, além de ele não produzir frutos, que foi o que a gente disse aqui na segunda e na terça, além de nós não produzirmos frutos, nós não damos a devida importância a esse compromisso. E muitas vezes acabamos abandonando porque nós não entendemos a importância dele. Nem nós mesmos acabamos entendendo que nós fomos fazer aquele compromisso que nós firmamos. E como eu sempre digo, isso é muito perigoso. Perigoso demais. Irmão, seguir a Cristo nunca vai ser somente ir para a igreja. Nunca vai ser somente descer as águas batismais. Nunca vai ser somente dizer: eu sigo a Cristo, eu sigo uma religião. Seguir a Cristo é carregar a sua cruz, não a cruz de Cristo, mas a sua cruz. Negar-se a si mesmo por amor dele, abandonar as suas paixões antigas por amor dele, porque ele abandonou o céu, ele abandonou a companhia do Pai, abandonou a companhia dos anjos por amor a nós. Mesmo que hoje ele esteja de volta ao seu lar, ele decidiu receber sozinho o cálice da ira de Deus sobre si, por amor de mim e por amor de cada um que ouve esse podcast. Ele fez isso única e exclusivamente por amor. Então, quando nós assumimos esse compromisso, nós devemos estar totalmente cientes disso. Devemos negar a si mesmos, abandonar as nossas paixões, aquilo que para nós é agradável. A oração do Pai Nosso diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nós devemos buscar a vontade dele, não a nossa. Não adianta nós dizermos que assumimos um compromisso, que aceitamos a Jesus e continuamos a alimentar o nosso coração com as coisas mundanas. Dizer que ama a Cristo, mas continuar no erro, isso não é amor. Compare isso, e o devocional vai dizer isso logo após, mas eu vou antecipar aqui. Compare com um casamento, você com a sua esposa, com o seu marido. Você pode dizer para todo mundo que a ama, mas qual é o sentido de você dizer que a ama se você trair a sua esposa, trair o seu marido? Qual é o sentido de você dizer que ama o seu cônjuge se você o trata mal, se você não o respeita? Com Cristo é a mesma coisa, irmãos. É um preço a ser pago. E aquele que não toma a sua cruz e não o segue, não pode ser seu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Em outras palavras, não faça isso no impulso de um momento. Calcule o custo. No entanto, algumas pessoas que decidiram seguir a Cristo não calcularam o custo, como
certas pessoas que se casam, foi o que eu acabei de dizer aqui. Depois de ter feito um compromisso de casamento, é um compromisso vitalício. Olha só que coisa importante aqui, irmãos. Relacionado ainda ao casamento, fazendo essa analogia, seguindo a Cristo. Quando você se casa, quando nós nos casamos, nós assumimos esse compromisso, é algo vitalício. Na palavra de Deus diz que a separação só é permitida em 2 ocasiões. Se um dos cônjuges vier a falecer, que é no caso até a morte o separe, ou se houver adultério, irmãos. Caso contrário, nenhum outro motivo pode ser um motivo plausível. Não pode ser um motivo para você dar desculpa para separar, porque é um compromisso vitalício. E assim é também quando você assume um compromisso com Cristo. Tem que ser algo para toda a vida, senão não assuma. E se você não estiver disposto a fazê-lo, então faça um favor a todos e fique solteiro, no caso do casamento, né? Calcule o custo. A Bíblia registra a história de alguém que viu a Jesus passando e disse: "Eu te seguirei aonde quer que você vá." Jesus não tinha chamado essa pessoa para segui-lo. Ele apenas se ofereceu. Então Jesus disse: "As raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Isso está em Lucas 9, verso 58. Em outras palavras, amigo, eu não estou indo para um hotel 5 estrelas em Jerusalém. É o que talvez nos dias de hoje, com as palavras de hoje, Jesus diria para aquela pessoa. É uma vida dura. Estou indo para a cruz. Você está certo disso? Às vezes, no impulso do momento, alguém pode dizer: "Eu vou seguir Jesus", mas ele não consegue manter esse compromisso. Ele não calculou o custo. Temos de perceber que ser um verdadeiro discípulo de Jesus não é fácil. Portanto, devemos calcular o custo. Irmãos, devocional disse aqui: seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. Nós nunca na nossa inocência devemos pensar que será sempre um mar de rosas. Terá, claro, momentos bons. É como um matrimônio, irmãos. É como um matrimônio, tem os seus altos e baixos. Temos casais que, mesmo casados, muitas vezes se sentem sozinhos. E isso pode acontecer também na caminhada com Cristo, embora Ele nunca nos abandone. Às vezes temos momentos de rebeldia no nosso casamento, em que não queremos ouvir o nosso esposo, a nossa esposa. Isso pode acontecer também na caminhada com Cristo. Às vezes temos vontade de largar tudo quando somos casados. Muitas vezes querer voltar para a casa da mãe.
Isso também acontece na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada com Cristo. Mas mesmo no seu casamento com o seu e a sua esposa, muitas vezes você para refletir e ver que não é a melhor solução. Assim também nós devemos fazer na caminhada com Cristo. Porque como foi dito no começo, nada que você faça na sua vida normal, na sua vida cotidiana, é melhor do que a decisão de seguir a Cristo verdadeiramente. Tomar a sua cruz e seguir após Ele, ser um discípulo. Renunciar a tudo aquilo que você ainda não conseguiu abandonar, por amor dEle. Você já parou para pensar como deve ser maravilhoso o céu? Você já se imaginou estando no céu? Irmãos, eu tenho parado para pensar às vezes um pouco sobre isso, sabe? E às vezes me emociona quando eu paro para pensar que maravilhoso vai ser estar aos pés de Jesus, Deus assentado no seu trono, e eu aos seus pés o adorando, com aquela multidão de anjos. Será que existe alguma coisa na terra melhor do que isso? Será que existe alguma coisa na terra melhor do que viver eternamente? Sem dor, sem sofrimento. Chorar só se for de alegria, de júbilo. Ter a paz que o mundo não consegue dar. Você consegue ter paz aí no mundo afora? Preocupado só com as coisas da sua vida? Quantos já sentiram a verdadeira paz de Deus? A paz que excede todo o entendimento. Será que existe alguma coisa melhor na terra do que isso? Pergunte a si próprio, não precisa me responder. Faça essa pergunta a si próprio. Será que aquilo que você tem hoje é mais valioso do que viver com Cristo? Do que estar no céu futuramente, adorando e exaltando o Salvador da sua vida, o Criador da sua vida? Que possamos refletir nisso. E dentro dessa reflexão tomarmos a melhor decisão. Porque nós temos o direito de decidir o que nós queremos, sim. Mas nós temos que levar em conta, estar cientes de que, independente da decisão que a gente tomar, nós vamos ter um custo, um preço a pagar. E o que você está disposto a pagar dependendo da sua escolha? Reflita na sua casa. Irmãos, desejo a todos um excelente final de semana. Que Deus os proteja, os abençoe. Dê força para aquele que precisa de força. Abençoe a todos. Repito aqui, quem desejar deixar aí um pedido de oração, deixe nos comentários. No Spotify, no Google Podcast, no YouTube, no Facebook. Logo estaremos criando um canal de comunicação do podcast com vocês, para que vocês possam fazer os seus pedidos.
quem sabe aí começar a fazer também sugestões sobre temas para ser passado aqui. Lógico que com toda a consciência, né, irmãos? Porque o único intuito aqui é levar a palavra de Deus e engrandecer e honrar o nome de Deus. Irmãos, eu já disse isso para Deus e eu quero explanar aqui para vocês que nunca, jamais, através desse podcast, independente da situação, irmãos, eu quero pedir 1 centavo para ninguém aqui. Para o podcast, não. Mas se um dia, irmãos, eu vier a falar alguma coisa referente à ajuda, vai ser para ajudar instituições que ajudam o próximo. E aí eu postarei links, ou deixarei na descrição endereço, como se comunicar com as instituições para que, se for da tua vontade, você ajude. Mas o intuito desse podcast é unicamente levar a palavra. Não é pedir dinheiro. Irmãos, eu só tô falando isso porque Deus me deu de falar aqui agora. Mas o único desejo que eu tenho com esse podcast é levar a palavra, irmãos. Então, se um dia eu falar de dinheiro aqui, é para vocês ajudarem instituições que ajudam o próximo. Porque Deus já me sustenta, irmãos. E eu não preciso do dinheiro de ninguém. Mas nós devemos ajudar o nosso próximo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Até semana que vem, com a graça e a permissão de Deus, com mais episódios. Sempre aí levando a palavra de Deus, trazendo um pouco do conhecimento aí que Ele me permite ter, que Ele me dá, para que eu possa compartilhar com os irmãos. E é isso. Que a paz de Deus, a comunhão com Cristo e a presença contínua do Espírito Santo estejam sobre cada um de vós.